Olá, olá, olá! Muito bem-vindos todo mundo ao terceiro episódio de Café com Crime. Super legal tô fazendo o nosso terceiro episódio e dessa vez é algo inédito. É o propósito do programa, mas é algo inédito. Tomando esse cafezinho, um cafezinho, delicinha, gostosinho, quentinho, que essa noite tá um pouquinho fria, né? E estamos aqui falando de crime. E hoje a gente vai falar de um muito interessante. Se chama A Tragédia no Cine Oberdan, ou, como eu gosto de dizer, A Cagada Fatal. É sério, gente, essa história, vocês vão ver que é tipo, só não é cômica porque é trágica e porque é real, entendeu? Mas, sério. Então vamos lá, estamos sendo transportados para o dia 10 de abril de 1938, beleza? Então, eu gostaria que vocês imaginassem um menino chamado Henrique Mandorino. O Henrico, ele queria visitar o Jockey Club lá da Moca. Mas ele foi contrariado pela sua mãe, que disse que o bairro era muito perigoso, que ele não devia ir, que era melhor ele ficar em casa. E o Henrico, como toda boa criança de 10, 12 anos, ficou enchendo o saco da mãe, porque tá tédio, mas que tédio, ai que saco, ai que... E enfim... Ele não sossegou e a sua mãe ficou de saco cheio e falou, então vai, meu filho, vai, mas você não vai pro Jockey da Moca, não. Você vai ali pro Cine Oberdan, na matinê, assistir um filmezinho super de boa, porque é muito mais seguro do que ir pro Jockey. Então, o Henrico aceitou, já que não pode fazer o que você quer, né? Aceita o que te dão, e ele foi lá assistir um filme chamado Criminosos do Ar, que foi lançado em 1938. E ele provavelmente foi, né, com algum amiguinho, e talvez fosse a primeira vez que ele tivesse ido no grandioso teatro lá no centro de São Paulo. O Cine Oberdan, ele era a glória do bairro do Brás. Ele tinha uma capacidade para 1.600 pessoas. Cara, é muito grande. Hoje, uma sala normal de cinema, ela tem aproximadamente uns 80 lugares. Então, assim, o Oberdan era realmente gigantesco e magnífico. E só de estar lá já era um super entretenimento. Mas foi nessa sala de cinema, naquela tarde de 10 de abril de 1938, que um real massacre aconteceu e acabou tirando a vida do menino Henrico e de outras 30 pessoas. No dia 10 de abril de 1938, as manchetes que você poderia ver no jornal eram como: trágico sucesso abalou ontem profundamente a população da capital. Um outro dizia: mais de 30 pessoas mortas no Cine Oberdan. Ao grito de fogo, fogo, estabeleceu-se com a psicose coletiva, dando lugar a cenas incrivelmente dantescas. Soma a cerca de 50 o número de feridos. Crianças, quase todas as vítimas. Essa foi a notícia que estampou o jornal Folha da Noite. E quando eu me deparei com esse caso, eu lembrei da primeira exibição de um filme que aconteceu na nossa história. Na história do cinema, que era o filme A Chegada do Trem na Estação, dos irmãos Lumière. Eu não sei quantos de vocês gostam de cinema, mas é uma coisa que eu gosto muito. E essa exibição desse primeiro filme que fizeram no mundo foi em 1896. E era uma plateia que nunca tinha visto uma imagem em movimento, né? Até então era só fotografia. E quando eles viram aquela cena do trem chegando na estação, eles acharam que era um trem real que ia sair da tela. E daí, com o medo, o pânico, correndo na veia, as pessoas elas fugiram da sala nesse primeiro pânico coletivo da história do cinema. Eu não sei quantos de vocês já viram isso, mas se vocês puderem procurar essa cena desse filme, ela é muito simples, é só um trenzinho chegando ali, né? Mas para quem não estava acostumado, acharam que era algo muito real. E aqui no Cine Oberdan acontece quase que a mesma coisa. Não tinha nenhum perigo real, não tinha fogo, não tinha nada. Mas as pessoas saíram correndo da sala do cinema por um alarme falso e acabaram pisoteando 30 crianças e uma mulher. E morrer pisoteado, puta, que tragédia, né? A gente sempre escuta falar, ai, qual é o pior jeito de morrer? Ai, vou morrer queimado, ou morrer afogado, né? É o mais que a galera sempre fala. Agora, pisoteado, cara, você já imaginou isso? Você não conseguir levantar, você tá ali sofrendo aquela... Gente, nossa, é uma coisa muito horrível, né? E o interessante dessa história é que existem duas versões. E ambas as versões foram liberadas pela polícia depois do acontecimento, tá? Então não é nada fake news, não. Foi liberado pela polícia. Então vamos acompanhar o que aconteceu. Os bombeiros chegaram ao Cine Oberdan por volta das 5h15 da tarde.
O local era muito bem frequentado pelas famílias do bairro, ali do Brás. Era um cinema, nos anos 30, ele era o centro do entretenimento, principalmente ali no centro. Ele era um dos maiores, era um dos mais bonitos da cidade. Ele foi inaugurado em 1927 e por 11 anos foi um cinema que impressionava pelo luxo das suas escadarias. A sala de exibição era super grandiosa, uma tela muito enorme, um hall ali super imponente, uma fachada inspirada em arquitetura italiana. Então, assim, era aquele tipo de local onde ninguém nunca imaginaria que aconteceria a maior tragédia infantil de São Paulo. Isso até os dias de hoje. Enfim, a sessão onde Enrico e outras 1.200 pessoas estavam, boa parte crianças, né? Era uma matinê, ela estava quase no final. O filme exibido era Criminosos no Ar, era um filme de ação dramático sobre um agente secreto enviado em uma missão contra uma quadrilha de traficantes. Aliás, né, eu não sei por que tantas crianças estavam assistindo um filme desses, tipo, é um filme para adulto, mas tudo bem, né? E quando eu digo crianças, é gente pequena mesmo. Eram crianças de 7, 8, 9 aninhos. Uma das cenas do filme é um momento em que 2 aviões, eles se chocam no ar e explodem, né? Então, bum, aquela coisa, né? E o primeiro relatório da polícia diz que isso causou que alguém da plateia se assustasse e gritasse fogo! Fogo! O efeito da explosão na tela e a gritaria do fogo desencadeou uma desesperada correria para lá e para cá para abandonar a sala do cinema. E naquela época, né, nos anos 30, nem sei como era a segurança de dentro, se tinha uma luzinha lá falando saída com porta, né, de segurança e tal. Não sei como era, mas imagina. Enfim, uma análise melhor ali do local fez a polícia escrever um segundo relatório com novos fatos sobre o que realmente aconteceu. Então, não foi simplesmente que bateu o avião lá na tela, fez uma explosão, alguém se assustou, gritou fogo, e aí alguém outro gritou fogo, e aí todo mundo achou que era fogo, e aí, meu Deus, alguém viu fogo, eu não tô vendo, mas eu vou porque viram, né? Sabe como é que a gente é? Maria vai com as outras e saiu correndo. Essa análise da polícia, que aconteceu na segunda vez que analisaram o local, revelou o seguinte. E é assim, é aqui que a gente vê que a realidade às vezes supera a ficção. É uma verdadeira comédia, assim, daquele humor mais negro possível que o que aconteceu ali. E você sabe qual foi o motivo de todo o tumulto? Foi uma caganeira. Uma caganeira. É isso mesmo, galera. Alguém precisou dar uma cagadinha e foi fatal. A cagada fatal é real, confirmada pela polícia. Olha isso. Ao inspecionar o cinema, a polícia encontrou no banheiro uma bermuda suja de fezes e jornal queimado. Então, conversando com algum dos sobreviventes da tragédia, um menino, que era o dono dessas bermudas, contou à polícia que ele estava passando mal durante a sessão e precisou ir ao banheiro. E naquela época era necessário esperar um lanterninha passar para iluminar ali as escadas, né? Iluminar o caminho para você conseguir ir pro banheiro, porque não tinha a luz automática no chão, né? Então, ele ficou ali tentando chamar o lanterninha não via ele passando mal, já estava sentindo que ia dar aquela cagadinha nas calças, e no desespero ele levantou, não quis esperar, não quis nem ver o fim do filme, e foi correndo entre as fileiras pro banheiro. Só que quando ele chegou lá, ele até já tinha feito cocô pelo caminho. Ele já tirou as bermudas sujas, já jogou no chão e já sentou no banheiro. E foi ali no trono que o garoto achou que estava muito escuro, que ele não estava conseguindo ver ali onde que tinha o papel higiênico, onde que estava a bermuda dele para ele pôr de volta, ou se estava muito suja ou não. Estava muito escuro. Então o que ele fez? Ele decidiu que ele precisava iluminar o ambiente, então ele abriu um pouquinho a porta do banheiro, e nessa época o banheiro, ele dava direto pra dentro da sala, tá? Não era fora, separado, ele dava direto pra dentro da sala. Então ele quis abrir a porta pra ver se uma luz da tela entrava pra ele conseguir enxergar. Mas não foi o suficiente. Então ele juntou alguns jornais que ele encontrou ali no chão e acendeu com os fósforos uma tocha improvisada, né? Eu não sei o que esse garoto estava fazendo com fósforo, mas beleza, o garoto tinha 10 anos, enfim. Nisso, alguém que estava na plateia deu uma olhadinha para trás, viu a porta meio aberta com esse jornal pegando fogo e achou que estava tudo pegando fogo e que o cinema inteiro ia pegar fogo. E ele gritou fogo! E aí, coincidiu com a cena da explosão do avião, com esse cara gritando fogo, com o menino todo cagado lá atrás, e aí gerou uma comoção inteira, e aí o cinema virou aquele tumulto, né? Mas, caganeiras à parte, esse desespero todo foi real.
Com todas as luzes apagadas, as escadarias estreitas e as saídas alternativas fechadas por fora, essa correria desesperada para fugir do fogo, que eles acreditavam estar acontecendo ali, gerou uma tragédia, né? Os adultos esqueceram de qualquer cavalheirismo e literalmente pisotearam crianças tentando fugir. 1.200 pessoas correndo em pânico num ambiente escuro. Não podia ser diferente. As pessoas, obviamente, não pisotearam ninguém até a morte por maldade, né? Ou pelo menos não nesse caso, mas sim por medo, um instinto de sobrevivência. Poucas pessoas tentam ajudar estranhos numa situação dessa onde a sua própria vida está em risco, né? Alguém cai no chão, sofre inúmeras pancadas no corpo, na cabeça, fica inconsciente, não consegue se levantar, não consegue se proteger. Talvez o pescoço se quebre, sofre um traumatismo, morre asfixiado. Uma maneira bem desumana de morrer. E foi assim que o Cine Oberdan foi o palco de 31 vítimas. Perderam 31 vítimas. O acontecimento foi trágico para muitos pais que perderam seus filhos ali. Houve uma família que perdeu 2 filhos. A família Pricoli, acho que é Pricoli ou Pricoli. Ele tinha mandado 2 filhos lá, um de 8 anos e o outro de 12 anos pro cinema, que era um lugar tão seguro, né? A mãe de Henrico, que também achava ser super de boa, manda ele ali pra matinê. Ela falou em uma entrevista que sentia-se culpada pela morte do filho, porque se ela não tivesse insistido, ele não estaria lá naquela tarde. Ela viveu em luto por 50 anos até seu falecimento em 1980, né? Imagina ter perdido uma criança. Um dos sobreviventes desse dia foi Brás Juliano. Ele é fundador da Sabesp. Muito interessante. Ele contou em uma entrevista, aos 90 anos, que até hoje ele tinha pesadelos, onde via seus amiguinhos mortos ao longo da calçada da Rua Chavante, que era onde ficava o cinema. Ele falou que ele se lembra que, graças a Deus, ele estava mais próximo das escadarias que levavam para a rua, e ele conseguiu ser um dos primeiros a atingir a rua. Na época, ele tinha 13 anos e ele conseguiu sobreviver. Uma lista das vítimas mostra que todas tinham entre 8 e 14 anos, exceto uma. Maria Pereira, de 45 anos. Essa mulher, ela tinha levado Joana, sua filha pequenininha, ela era de colo ainda, para assistir o filme. E ela estava lá quando gritaram fogo, estava lá no tumulto todo das escadarias, e foi lá que ela foi derrubada no chão, degraus abaixo. Ela não conseguiu se levantar com o tumulto de todo mundo descendo e correndo, e ela estava com a filha no colo. Então ela decidiu que, já que ela não conseguia se levantar com a filha, ela se curvou em cima da menina e protegeu ela das pisadas dos outros adultos. Ela acabou usando o próprio corpo como um escudo humano para proteger a filha de morrer esmagada ou pisoteada, né? A Maria Pereira, ela era mãe de outros 7 filhos que não estavam lá naquele dia, mas eles morreu para conseguir salvar a Joana. Essa é a história da tragédia que aconteceu no Cine Oberdan. Um lugar que é um lugar de entretenimento, que é um lugar tão de boas, que você imagina que nada nunca possa acontecer, mas que acabou acontecendo uma tragédia por um motivo muito estúpido, que foi uma caganeira. Mas que situação desse menino, hein? Imagina, você tá ali passando mal, precisando cagar, você sai correndo no meio do cinema, vai cagando no meio do caminho, chega no banheiro, caga mais um pouco, e aí quando você volta já tá uma tragédia dentro do cinema, gente tumultuando e você, tipo... O que aconteceu? Né? Não entendi nada. Tadinho. Ele não deve ter entendido absolutamente nada. Ainda depois ter que contar pra polícia, tipo... Oi, policial, eu me caguei. Tadinho, mano. Eu não consigo nem imaginar essa situação. Na verdade, eu consigo imaginar um pouquinho, assim, bem de leve. Que eu lembro uma vez, estava num aniversário de família. Eu sei lá, eu era pequena, devia ter uns 8 anos de idade, 8, 9 anos. E eu comi um hot dog nesse aniversário. E, passei mal. Comecei a passar mal. Só que eu não queria ir pro banheiro porque eu queria brincar com os meus primos que estavam lá no quintal, brincando de pega-pega, esconde-esconde. E eu não queria ir pro banheiro porque eu tava passando mal. E aí eu acabei vomitando lá no meio da sala. E tentando brincar de esconde-esconde, mas acho que foi fácil me achar, né? Porque eu vomitei no meio da sala. E aí a minha tia foi tentar vir me ajudar, só que ela é meio desesperada, assim. Quando me viu passando mal, veio correndo e acabou escorregando no vômito, caiu no chão, bateu a cabeça. E aí acabou com a festa de todo mundo, né? Aquela coisa ali, um pouco de vômito, a pessoa vem e escorrega. É uma maravilha. Eu também fiquei, tipo, olhando, tipo, meu Deus, o que eu fiz? O que eu fiz? Ai, senhor, devia ter ido no banheiro, né? Mas, cara... Tem cada situação.
E vocês, conta aí pra mim depois, se vocês já passaram por alguma situação assim, que é super vergonhoso e acabou pior ainda do que já tinha começado. Se vocês tiverem alguma história, me conta, chama lá no Instagram, é @cafécomcrime, manda inbox, manda um comentário, que eu quero escutar as histórias de vocês, tá bom? Mas vamos lá, voltando pra história. Mas hoje em dia é muito difícil acontecer uma tragédia como essas nos dias de hoje no cinema, apesar de acontecerem outros tipos de tragédias, né, como tiroteios e tal. Mas, em geral, é uma situação que você vê que acaba trazendo uma evolução, né? Hoje o cinema, ele tem as luzes ali de segurança, tem as marcações de saída, as saídas ficam abertas. Eu não entendi até hoje por que as saídas do Cine Oberdan estavam fechadas pelo lado de fora, né? Mas hoje em dia isso não acontece. Então, infelizmente, às vezes algumas coisas precisam acontecer pra gente conseguir evoluir, trazer uma segurança maior pro futuro, né? Mas fiquem aí então com essa história do Cine Oberdan. Não sei quantos de vocês conheciam, eu não conhecia ainda. Hoje o Cine Oberdan, o local onde era o cinema, ele não opera mais como um cinema. Na verdade é uma loja de varejo de coisas de cama, roupas de banho e coisas assim, se eu não me engano. Que fica ainda lá no centro, no Brás. É um prédio muito bonito. Se vocês tiverem a oportunidade de ir para o centro de São Paulo para conhecer esse espaço e se lembrar da história que aconteceu lá e tentarem ver essa magnitude que era o cinema, com as escadarias e tudo mais que tinha lá, é super legal. Mais um ponto aí de turismo pra galera que tá em São Paulo ou que vem pra São Paulo, que pode fazer e lembrar um pouquinho dessa história. Obrigado por escutar mais um episódio de Café com Crime. Eu espero que vocês tenham gostado. Sempre depois do episódio eu coloco no nosso Instagram, que é o @cafécomcrime. Coloco no Instagram algumas fotos sobre o que eu falei. Então com certeza eu vou colocar lá as fotos do cinema, as fotos relacionadas ao filme, as fotos desse ambiente que eu tô falando, do menino Henrico. Eu acho que tem até foto da Joana, que foi a bebezinha que foi salva pela mãe nesse dia. Então eu sempre coloco algumas coisas lá sobre o que eu comento aqui. Então passa lá, dá uma olhadinha, dá um like, deixa um comentário sobre o que você achou do episódio, que é sempre muito bom escutar a opinião de todos vocês. É isso, gente. Obrigado por escutar e até o próximo Café com Crime. Tchau!